Glória a Deus. Foi nos dada uma missão para essa manhã. E eu não sei se você percebeu, mas desde o início desse culto há uma presença tão gostosa do Espírito Santo aqui. Há tantas liberações de Deus acontecendo neste lugar. Há uma graça especial do Senhor sendo liberada sobre cada um de nós. E eu quero liberar essa palavra. Você não vai sair igual como você entrou. Você vai sair com uma palavra, com um decreto, com uma liberação de Deus sobre você. Amém? Aleluia! E a mensagem nessa manhã que o Senhor colocou no meu coração é visão aberta. Diga comigo, visão aberta e visão fechada. Há uma liberação de Deus para que possamos transitar e entender o que o Senhor tem para liberar sobre nós. O texto está em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17 e 18. Nós vamos ler dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor e disse: faça com que esses homens fiquem cegos. Deus o respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então diga comigo: visão aberta, visão fechada. O que existe dentro de ambientes proféticos são liberações e decretos. Nós estamos vivendo dentro de uma abertura de liberações sobre nós. E o Senhor está liberando sobre nós entendimento, habilidade de transitar nesse ambiente profético. E nós vamos aprender em 2 Reis sobre isso. É muito notório a importância de profetas nessa relação profetas e reis. Profetas apontam destinos, profeta alinha corações, alinha o povo. Profetas liberam decretos e profetas liberam e acionam realidades. Diga comigo, eles ligam e eles desligam. Diga comigo, eles ligam e eles desligam. Mas eu quero te convidar a fazer comigo assim esse gesto. Faz assim: eles ligam e eles desligam. Profetas ligam, profetas desligam. Profetas constroem e profetas desconstroem realidades. E quando nós entendemos que o poder de uma ambiência profética, e quando nós estamos inseridos nesses ambientes, nós começamos a entender que nós podemos ligar e desligar, construir realidades e desconstruir realidades. E nós podemos acionar visões e desligar visões, que é o que nós vamos aprender nessa manhã. É notório ver Deus alinhando o seu povo, reis, governantes, através do profético. Deus apontando futuro, trazendo discernimento e percepção. Nessa manhã, o profético vai lhe apontar futuro, vai lhe trazer discernimento, vai lhe trazer entendimento de futuro, propósito pelo qual o Senhor te instituiu. Amém? A vivência do profeta na ambiência profética, no ambiente espiritual, lhe traz acessos privilegiados ao que, Samuel? A ambientes espirituais e a informações privilegiadas. Profetas ouvem com antecipação. Profetas se movem com informação privilegiada. Você crê que você já entrou na atmosfera de Naiote, da nossa próxima conferência? Se você crê nessa realidade, você já vai começar a viver e vivenciar essa realidade. Que realidade é essa, Samuel? A realidade de ter acesso a informações privilegiadas
sobre situações da tua casa, da tua família, desse estado, dessa nação, você começa a receber quando você está envolvido nessa atmosfera profética. Então diga comigo: profetas acessam ambientes, acionam realidades, desligam realidades, constroem realidades e geram realidades. Em Mateus 18:18 diz que o que é ligado na terra será ligado no, e o que é desligado na terra será desligado no. Então nós temos autoridade, concessão de autoridade para ligar. Faça comigo assim, ó: ligar e desligar. Ligar realidades e desligar realidades. Não, tem que fazer comigo para não ficar tímido aqui. Só essa bochechinha que não é pequena vai ficar bem vermelhinha, bem assim, pá. Diga comigo: ligar, desligar, ligar e desligar realidades. Quem está entendendo isso? Vamos entrar no texto. A palavra diz que o rei da Síria se levantou em guerra contra Israel. Síria. E começou frequentemente a fazer emboscadas e armadilhas na tentativa de capturar, na tentativa de governar, na tentativa de submeter. Porém acontecia algo tão tremendo durante esses períodos que eu vou pedir até para desligar esse fundo, viu, Leandro? Em nome de Jesus, pode desligar, está bem alto. Em nome de Jesus, acontecia algo tremendo. O que acontecia? Que quando eles preparavam armadilhas para pegar o povo, de repente, o profeta Eliseu recebia uma informação privilegiada. Diga comigo: informação privilegiada. E aí quando ele recebe essa informação privilegiada, Eliseu corre até o rei de Israel e fala assim: olha, os sírios estão fazendo uma emboscada e uma armadilha naquela geografia tal, não passem por lá. O rei de Israel mandava soldados verificar as informações e constatavam que havia emboscadas preparadas naquele lugar. E isso não foi uma vez, não foi duas vezes, a Bíblia vai dizer que foram várias vezes, tentativas constantes de armadilhas e emboscadas. Mas toda vez que eles planejavam, toda vez que eles arquitetavam, toda vez que eles manipulavam para fazer uma armadilha, uma emboscada, o profético trazia informação no ambiente do profeta. Deus soprava informação privilegiada e o acesso a informações secretas, e Eliseu se levantava. E até o rei falava assim: não vá por ali, não faça isso, porque existe uma armadilha naquele lugar. E eu quero que tem muitas pessoas perguntando nessa manhã: Samuel, o que tem a ver essa palavra comigo? Tem a ver que Deus vai te dar acesso a informações secretas, privilegiadas do teu inimigo, e você não vai cair em armadilha, não. Você não vai cair em armadilha, não. Quem está entendendo? Então havia essa comunicação com o profeta. O negócio foi ficando tão sério, meu querido, mas tão sério, que toda vez que ele planejava uma grande investida, todo aquele plano era desconstruído. Toda aquela arquitetura estratégica militar, ela era desconstruída. Por quê? Porque Deus dava acesso ao profético, a informações secretas. O rei da Síria ficou tão espantado e tão preocupado que falou: tem traidor no meio de nós. Quem é? Porque como pode essas informações vazarem e eles descobrirem exatamente aonde nós estamos preparando as armadilhas e eles não passarem por lá? Como podem nós planejarmos tão bem planejados e de repente não tem dado certo os nossos planos? O inimigo está se perguntando sobre isso na tua vida, na tua casa, na tua família, nessa igreja. Como podem? Como podem?
Só pode haver um traidor no meio de nós. Vamos procurar saber quem está nos traindo. E aí começa uma verificação do rei da Síria, para tentar descobrir quem estava traindo. Até que um dos seus oficiais se levanta e diz assim: olha, rei, há um profeta em Israel. Esse profeta se chama Eliseu. E tudo que nós arquitetamos e fazemos, ele descobre com antecipação. Diga comigo assim: informação antecipada, revelação antecipada. Agora abre suas mãos e faz assim: é o que Deus está colocando sobre mim nessa manhã. Informação privilegiada, informação antecipada, revelação antecipada. O que significa isso? Significa que a tentativa que ele está batendo para desconstruir o teu casamento, a tua família, vai ser fracassado nessa manhã, porque Deus está trazendo a revelação para você dos planos antecipados, dos planos e estratégias que o inimigo tem na tua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga comigo: eu não vou ser. Não, diga comigo: eu não vou ser pego de surpresa. Diga: eu não vou ser pego de surpresa. Eu vou acessar nessa manhã informações privilegiadas, informações secretas. Deus está me dando acesso nessa manhã a informações secretas. Rei, sabe aquilo que o Senhor fala até quando você está lá na sua cama, dentro do seu quarto, preparando para dormir, onde você faz os planos? Deus revela para esse profeta chamado Eliseu. Ele ouve até aquilo que você fala deitado na sua cama. Quem está entendendo isso? Significa que nada está ficando encoberto. O profético vai começar a descortinar realidades encobertas. O profético vai começar a ver realidades encobertas. Estão achando que vão conseguir progredir com esse plano maligno, mas Deus nessa manhã me trouxe aqui para liberar esse decreto. Esse plano está sendo desfeito. Eu estou descortinando e trazendo revelação privilegiada para o meu povo. Eu gosto de música assim tocadinha. Depois na hora que os músicos tomar água e poder vir. Ah lá, ele está chegando. O tangedor está chegando. Aleluia. É incrível quando Deus quer liberar uma palavra profética e secreta. Porque o profeta, ele está numa posição de sentinela, e quando ele ouve a informação, ele toca o chofar, solta, libera, e vai contar essa informação para quem deve contar essa informação. O rei fica tão perturbado, o rei fica tão preocupado com o acesso de informações que Eliseu tem, que ele diz: me levantarei, eu vou capturar esse profeta e nós vamos calar essa voz profética. Quem está entendendo? Nós nos levantaremos, vamos levantar um grande exército e vamos calar essa voz profética. Toda vez que você tem acesso a uma informação privilegiada do Senhor, tentam calar a tua voz. Toda vez que você tem acesso a palavras secretas, a estratégias secretas, a uma tentativa do inferno de calar a tua voz e te impedir de falar. Mas nessa manhã, nós estamos cancelando, proibindo toda ação do inferno de calar a tua voz profética. Você vai tocar esse chofar e vão ouvir essa mensagem. Eu não sei se você sabe fazer som de chofar profético no teclado, mas Deus vai te usar. O rei da Síria começa a elaborar um plano e diz a palavra do Senhor. Se você ler
capítulo 6, do 8 ao 23, você vai ver isso. Ele levanta um grande exército, diga comigo, grande exército, cerca a cidade de Dotã, para capturar o profeta. E aí começa agora uma jornada que me deixou totalmente empolgado e vislumbrado com os ensinamentos que o Senhor vai nos trazer aqui. Porque quando eles cercam a cidade durante a noite, quando levanta-se de manhã o moço do profeta, ele vai até a janela, ele sai para fora e ele vê todo um cerco preparado e ele fala: ai meu Deus, ai Senhor meu Deus, ai meu Senhor, estamos cercados, o que será de nós? E aí o que me encanta é o posicionamento do profeta. Porque o profeta não tinha só acesso a informações privilegiadas. O profeta tinha acesso a um campo de visão privilegiado. Ele enxergava muito longe. O moço do profeta estava vendo o cerco aqui embaixo, e o profeta estava olhando e vislumbrando um cerco do céu ao seu redor. Enquanto o moço do profeta se preocupava com as situações, os cenários da terra, o profeta ficava vislumbrado diante daquilo que ele estava vendo. E aí então ele fala assim para Deus: Senhor, abre a visão do moço para que ele veja. E quando Deus abre os olhos do moço, o moço vê carros, cavalos de fogo e um grande exército numeroso, grandes guerreiros posicionados e preparados para proteger ou atacar se necessário. E o moço fica totalmente perplexo diante da visão. De repente você está vendo um cerco na sua vida. De repente você está vendo um cerco nos teus negócios. De repente você está vendo um cerco na tua família e você está falando: ai meu Deus, nós vamos ser consumidos por essa situação. Ai meu Deus, eu não vou conseguir suportar esse momento. Ai meu Deus, olha essas pressões, olha essas opressões, olha esses levantes. Ai meu Deus, e agora essa perseguição? Deus está dizendo para você nessa manhã: estou abrindo a tua visão para você contemplar que é maior os que estão com você do que os que estão com ele. Contemple os guerreiros do Senhor que lutam ao teu respeito. Tem gente se sentindo tão pressionado, que está assim, ó, encurralado, com um cerco que o inimigo levantou contra a tua vida, contra a tua família. Deus está falando com pessoas nessa manhã, de forma específica. Mas Deus quer abrir a tua visão para que você veja que maior é o que está com você do que o que estão com eles. Que é maior o que luta com você do que o que luta com eles. Mas eles são mais articulosos do que eu. Eles sabem falar melhor do que eu. Filho, maior são os que estão com você do que os que estão com ele. Abra os teus olhos e veja: eu cerquei esse arraial com o meu exército do céu. Há um cerco 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 do céu. Você não vai ser atingido, não. Você não vai ser atingido, não. Você não vai ser atingido, não. Não.
Você não vai ser destruído, não. Você não vai ser destruído, não. Você não vai ser destruído, não, não, não. É tão tremendo que Eliseu se levanta. Após esse moço ver, o exército da Síria começa a se aproximar na ofensiva e vai chegando próximo. Então Eliseu, ele libera um decreto, ele ora a Deus e libera um decreto e fala assim a Deus: Senhor, segue-os para que não vejam. E você sabe que isso me deixou tão maravilhado, pastores, porque eu fiquei pensando assim, diante do tamanho da visão que ele tinha. Se fosse um profeta despreparado, eu diria o que para o exército? Destrua-os, ataque-os, porque estavam vendo grandes guerreiros naquele recinto. Mas Eliseu, ele tem uma perícia, uma habilidade, um entendimento, uma conexão com Deus, e ele fala: não, eu libero que eles não vejam, que eles fiquem cegos agora. Parece uma coisa doida, mas para o moço ele libera: veja. Para os inimigos ele libera: fiquem cegos. Para um lado ele libera a visão aberta, mas para o outro lado ele libera a visão fechada. O que é isso? Deus está nos dando uma habilidade nessa manhã de ligar e desligar a visão, ligar e desligar a realidade, ligar e desligar a visibilidade dos teus inimigos sobre a tua vida. O que significa isso? Vão te procurar, mas não vão te achar para te atacar. Vão te procurar, mas não vão te atingir, porque Deus está te tornando invisível. Há um cerco do céu neste lugar, um cerco do céu neste lugar. Tem cavalos, cavaleiros de fogo, pronto a guerrear. Há um cerco do céu neste lugar. Há um cerco do céu neste lugar. Tem anjos preparados para te guardar. Mas o que é visão aberta, Samuel? Porque o moço, ele estava enxergando uma situação no mundo físico. Quando você diz visão aberta, o que você quer dizer? Coloca a mão nos teus olhos e fala assim: percepção, discernimento espiritual, desobstruído para ver o que precisa ser visto. Deus está desobstruindo visões nessa manhã. Deus está trazendo entendimento nessa manhã. Você não vai ficar cego, você vai enxergar o que precisa enxergar para esse tempo. O inimigo tentou te cegar para te encurralar, para te destruir, para te ofender, para te levar para o chão. Mas Deus está te trazendo nessa manhã uma visão. Uma visão espiritual dos fatos. Você já parou para pensar o que aconteceria com Israel e aquele rei de Israel se eles não ouvissem o conselho do profeta? Quem já parou para pensar nisso? Segunda Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos vossos profetas e prosperarei. Tem gente que não está consolidando bênção, não é porque Deus não tem falado com ela. Tem gente que não está consolidando vitória, não é porque Deus não está falando com você. A palavra está sendo liberada todo dia que tem culto aqui está sendo liberada uma palavra profética, mas você não agarra a palavra, você não agarra a profecia, você não agarra aquilo que Deus está liberando sobre você, e é por isso que você não está vivendo a realidade que foi liberada nesse altar. Deus está falando com alguém aqui.
Nós queremos viver realidades, mas quando a palavra é liberada, ela não acha um espaço, um lugar de fé para que a gente acomode, abrace a palavra e fala: eu recebo. Quem está entendendo essa palavra? Às vezes o pastor estava ministrando decretos aqui de transferência de riqueza. Quem percebeu isso? Quem percebeu isso? Quem percebeu? Havia uma transferência de riqueza da mão dos egípcios para o povo de Israel. Eu estava ali assim, pegando a minha porção dessa manhã. Você perdeu a oportunidade de acessar uma transferência de riqueza. Por quê? Porque não foi encontrado fé no seu coração quando o decreto estava sendo liberado. Mas nesse momento, diante dessa revelação em que os teus olhos se abrem para ver, eu creio que você está abraçando a palavra profética liberada sobre você. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Eu levanto as minhas mãos para receber minha porção. Levanto as minhas mãos para receber minha porção. Eu levanto as minhas mãos para receber minha porção. Levanto as minhas mãos para receber minha porção. É dessa forma, é dessa maneira. Então eu vejo uma posição sábia do profeta Eliseu. E sábia por quê, Samuel? Sábia por quê? Porque ele consegue realmente discernir a vontade do Senhor. Ele, ao invés de dizer para aquele exército: guerreiem, peguem eles, matem eles, destrua tudo. Quem sabe se nós, na nossa imaturidade, olhássemos para um exército como um daquele e disséssemos assim: pode destruir tudo, Senhor, naquele senso de justiça própria. Mas o profeta tem uma habilidade, uma calma tão grande. Eu vejo o profeta calmo falando com o moço, eu vejo o profeta calmo e com uma habilidade transitando naquele lugar. Eu vejo o profeta com entendimento, porque ele entendia, ele discernia. E foi liberado nessa manhã que há um discernimento do tempo, do modo, da estação. Há um discernimento. Profetas discernem, profetas entendem. E em Naiote, todo mundo pode profetizar, viu? Em Naiote, todo mundo pode profetizar, viu? Em Naiote, todo mundo pode trazer realidades do céu para a terra. A Bíblia não diz o motivo, mas eu tenho comigo que o profeta Eliseu sabia o motivo de não dizer para eles: mate-os, com aqueles guerreiros. Eu acredito que havia um apontamento de futuro, e o profeta andava entre presente e futuro, presente e futuro, presente e futuro, e ele dizia assim: pelo futuro não posso liberar esse decreto, então o que eu libero é: fiquem cegos. Quando eles ficam cegos, Eliseu se aproxima diante deles e fala assim: vou levar vocês para aquele que vocês estão procurando, me sigam. Olha que coisa doida. O profeta perseguido agora está levando os perseguidores, que era um grande exército, ele está conduzindo. Gente, isso é muito doido. Isso é muito doido. Porque ele fala para o exército da Síria, diz para o exército da Síria: me sigam, venham comigo, eu vou levar vocês até o profeta que vocês estão procurando. E diz a palavra do Senhor, se você ler nos textos você vai ver, que foi aproximadamente 20 quilômetros de distância
em que o profeta Eliseu caminhou de Dotã até Samaria. Ele pegou os inimigos e os inseriu no seio de Samaria, sobre o poder do rei. Quando o rei veio aquilo, o rei fala para Eliseu: vamos matá-los. E Eliseu fala: não, a ordem é para que eles vivam. Pelo contrário, prepare para esses inimigos que agora estão vendo um banquete. Sirva água, sirva alimento, sirva o melhor que tem. A cordialidade estava quebrando um tempo de guerra naquele lugar. Deus está dando uma chave aqui. A cordialidade, a habilidade de interferir naquele ambiente estava quebrando um tempo de guerra naquele lugar. Deus está liberando chaves sobre este lugar, chaves de entendimento para você acionar, para você acessar um novo tempo, uma nova estação, e para você encerrar ciclos de guerra. Quando eles chegam em Samaria, o profeta fala assim: Deus agora abre os olhos. Eu acho tremendo, porque em um momento ele fala, fica cego, outro momento ele fala, abre, agora fecha, agora abre, agora fecha, agora abre. Deus está liberando um decreto sobre você. Se você entender a atmosfera de Naiote, você vai acionar ligamentos, desligamentos, realidades sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa. Se você entender, você vai declarar sobre os teus inimigos: fiquem cegos. Eu sei que tem gente que não está entendendo essa mensagem, porque essa mensagem tem endereço claro. Eu sei que tem gente que esperava uma mensagem mansinha, uma mensagem de coach, mas nós estamos numa coisa doida aqui chamada Naiote. Desde quando começou esse apontamento, a gente não consegue sair desse ambiente, do ambiente profético. Então a gente só vê o que Deus está liberando de decretos, e nós começamos a entender: é para esse tempo o decreto, é para essa estação o decreto. Nessa manhã, a sua percepção está sendo ativada, a sua visão está sendo ativada. Deus está desligando a visibilidade da sua vida para os seus inimigos. Eles vão procurar e não vão te achar. Os teus inimigos vão procurar e não vão te achar. Eles vão te procurar e não vão te achar. Vão fazer planos, vão fazer projetos, vão fazer estratégias de consolidar sua vida, mas não vão te achar, porque você está protegido na invisibilidade do profético de Deus. Deus deseja que você nessa manhã tenha essa visão aberta, esse entendimento aberto, porque existem lares aqui que o inimigo tem entrado, cirandado, feito uma coisa doida lá dentro. Existem casamentos que estão prestes a terminar neste lugar. Existem famílias que estão guerreando com causas e não conseguem vencer aquela causa. Mas Deus nessa manhã está abrindo os teus olhos para que você veja, perceba, entenda e se mova pelo entendimento. Se mova pelo entendimento da revelação, da informação privilegiada que o céu libera para a terra. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Diga para o teu irmão: a cordialidade da tua vida vai aplacar guerras ao teu redor. A cordialidade vai aplacar guerras. Deus está falando para pessoas aqui: prepara o banquete para aquele que se levantou. Deus está falando para pessoas aqui: prepare um banquete para aquele que se levantou. Deus está falando para pessoas aqui: prepare um banquete
prepare um banquete, porque eu estou aplacando guerras, eu estou cessando guerras, eu estou cessando guerras, eu estou cessando guerras, eu estou cessando guerras. Há um cerco do céu neste lugar. Há um cerco do céu neste lugar. Ninguém vai impedir o que Ele vai fazer. Ninguém vai impedir o que Deus quer falar. Há um cerco do céu neste lugar. Há um cerco do céu neste lugar. Ninguém vai impedir o que Ele quer fazer. Ninguém vai impedir o que Deus quer falar. Há um cerco do céu neste lugar. Há um cerco do céu neste lugar. Os sírios estavam tentando de todas as maneiras oprimir e ofender, paralisar. Há um decreto antigo sendo desfeito nessa manhã. Há um decreto que diz que essa obra não iria crescer, sendo rasgado nessa manhã. A multiplicação vai acontecer. A multiplicação vai acontecer. O crescimento vai acontecer. O crescimento vai acontecer. Nós rasgamos esses decretos do inferno nessa manhã. Há uma habilidade que Deus dá para nós nessa manhã, para transitarmos em ambientes auspiciosos. Há uma habilidade que Deus nos dá nessa manhã para transitarmos em ambientes de inimigos. Há uma habilidade que Deus te dá nessa manhã para você transitar, entrar e sair de ambientes perigosos. Não vão te atingir, não vão te acertar, não vão te encontrar. Você vai entrar e vai sair tranquilamente, 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 tranquilamente. Você vai discernir o tempo, o modo, a estação. Como assim? O tempo de agir e de não agir. O tempo de fazer e de não fazer. O tempo de ir e de não ir. O tempo de se associar e de não se associar. O tempo de se mover para aquele lugar e não se mover para aquele lugar. Deus está te dando um discernimento de tempo e de estação. Como assim estação, Samuel? Você vai discernir aí dentro do teu testemunho interior que não é a estação para fazer certas coisas e é a estação para fazer outras coisas. Você vai discernir dentro do seu coração que é o tempo de fazer e quando não é o tempo de fazer. Com quem a palavra está falando nessa manhã? Com quem que a palavra está falando nessa manhã? Você vai discernir quando é para se mover e quando é para ficar. Você vai discernir que é quando para fazer, quando não é para fazer. Se o seu coração estiver alinhado, se o teu coração estiver alinhado para perceber, você vai entender quando é para acessar e quando não é para acessar. Se o teu coração estiver alinhado, você vai entender quando é para acionar, liga, e quando é para acionar, desliga. Você vai entrar de uma maneira diferente dentro do seu lar e da sua casa. Você vai acionar a realidade sobre aquele lugar. Você vai entrar pelos cômodos da sua casa e você vai desligar coisas. Eu vejo pessoas andando pela casa e desligando coisas. E não é coisas naturais, é coisas espirituais, porque já entendeu a palavra.
E eu vejo pessoas ligando e acionando realidades. Você vai construir realidades. Você vai dizer: olha meu amor, olha o que eu estou vendo pela fé. Olha minha esposa, olha meu esposo, o que eu estou vendo pela fé. Olha pai, olha mãe, o que eu estou vendo pela fé. Eu estou construindo uma realidade pela fé. Veja você também, veja você também, veja você também. Está entendendo esse mistério? Está entendendo esse mistério? Você de branco que tem tipo uma flor aqui, ó, no braço. Faz assim no céu, ó. Aperta, aciona, faz assim, aciona. Isso, liga. Liga essa realidade, liga essa realidade. Liga essa realidade, liga essa realidade. Isso, pela fé. Liga essa realidade. Isso. Declare isso.